Barbosa, boa tarde, bem-vindo. Gabriel Barbosa. Cidade em Ação. Ok, Samuca, boa tarde para você, uma ótima segunda-feira para todo mundo que está acompanhando o nosso Cidade em Ação. Estou de volta depois de um período de férias e já retorno com esse caso lamentável. De início, eu peço a atenção dos nossos telespectadores para que a gente possa contar essa história diante da cronologia dos fatos. Nós fomos informados por volta de 7h30 da manhã dessa ocorrência, como você destacou, em uma casa de acolhida que fica no bairro do Centenário, na rua Teixeira de Freitas. Estivemos, inclusive, no local acompanhando o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Instituto de Polícia Científica. Esses órgãos foram acionados pelo Centro Integrado de Comando e Controle antes das 7 horas da manhã. A princípio, um homicídio. Quando o caso chegou aqui, de fato, à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, na cidade da Polícia Civil, abriu-se a possibilidade para que uma outra versão da história fosse, portanto, investigada. Isso porque a vítima, identificada como Severino Cesário, de 60 anos de idade, natural da cidade de Belém, que era interno há um bom tempo dessa casa de reabilitação, apresentava um quadro de epilepsia e pode ter sofrido, na realidade, uma crise na madrugada desta segunda-feira. A investigação também aponta para essa direção. O delegado Francisco de Assis conversou conosco há poucos instantes e deu essa atualização. Como disse há poucos instantes, nós estivemos nesse endereço, em frente a essa clínica de reabilitação que funciona nesse local há cerca de 2 meses. Acompanhamos todo o trabalho e lá nós conversamos com o delegado e também com o perito criminal, que deu mais informações sobre o cenário que eles encontraram no quarto do quarto que fica justamente nesse imóvel. Nós vamos ouvir essas duas falas importantes para que a gente possa entender o que de fato aconteceu, possivelmente na madrugada desta segunda-feira. Aqui são alguns internos com problemas mentais, segundo nos foi passado pelos servidores da casa. E hoje eles foram surpreendidos nas primeiras horas da manhã com um deles em óbito, com sinais de agressividade, muito sangue na cama. No recinto onde aconteceu o óbito, são 7 que ocupam para dormir, são 7 camas. E nós agora vamos aguardar a perícia, conversar com os servidores da casa para saber o comportamento de cada um, que eles têm conhecimento, né? E baseado nisso tomar uma posição sobre as circunstâncias do fato. Nós encontramos um cadáver em decúbito lateral direito quando chegamos no local. Ele apresentava alguns ferimentos, poucos ferimentos, na verdade, na região externa, porém, nós podemos identificar que existia um ferimento na região do freno lingual, né? Alguns sinais também de hemorragia interna na região da cabeça, que vai ser constatado de fato através do exame do médico legista. Nós encontramos também algumas pequenas lesões na região posterior do antebraço direito, na esquerda, sem muita reação da vítima. Essas duas falas são extremas. Hemorragia interna na região da cabeça, que vai ser constatado de fato através do exame do médico legista. Conversar com O homem foi encontrado morto hoje de manhã em uma casa de acolhida que funciona no bairro do Centenário, em Campina Grande. Eu estou ao vivo nesse momento com ele, Gabriel Barbosa. Voltando, Gabriel. Gabriel, comigo é isso. Gabriel Barbosa, boa tarde, bem-vindo. Gabriel Barbosa. Cidade em Ação. Ok, Samuca, boa tarde para você, uma ótima segunda-feira para todo mundo que está acompanhando o nosso Cidade em Ação. Estou de volta depois de um período de férias e já retorno com esse caso lamentável. De início, eu peço a atenção dos nossos telespectadores para que a gente possa contar essa história diante da cronologia dos fatos. Nós fomos informados por volta de 7h30 da manhã dessa ocorrência, como você destacou, em uma casa de acolhida que fica no bairro do Centenário, na rua Teixeira de Freitas. Estivemos, inclusive, no local acompanhando o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Instituto de Polícia Científica. Esses órgãos foram acionados pelo Centro Integrado de Comando e Controle antes das 7 horas da manhã.
A princípio, um homicídio. Quando o caso chegou aqui, de fato, à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, na cidade da Polícia Civil, abriu-se a possibilidade para que uma outra versão da história fosse, portanto, investigada. Isso porque a vítima, identificada como Severino Cesário, de 60 anos de idade, natural da cidade de Belém, que era interno há um bom tempo dessa casa de reabilitação, apresentava um quadro de epilepsia e pode ter sofrido, na realidade, uma crise na madrugada desta segunda-feira. A investigação também aponta para essa direção. O delegado Francisco de Assis conversou conosco há poucos instantes e deu essa atualização. Como disse há poucos instantes, nós estivemos nesse endereço, em frente a essa clínica de reabilitação que funciona nesse local há cerca de 2 meses. Acompanhamos todo o trabalho e lá nós conversamos com o delegado e também com o perito criminal, que deu mais informações sobre o cenário que eles encontraram no quarto do quarto que fica justamente nesse imóvel. Nós vamos ouvir essas duas falas importantes para que a gente possa entender o que de fato aconteceu, possivelmente na madrugada desta segunda-feira. Aqui são alguns internos com problemas mentais, segundo nos foi passado pelos servidores da casa. E hoje eles foram surpreendidos nas primeiras horas da manhã com um deles em óbito, com sinais de agressividade, muito sangue na cama. No recinto onde aconteceu o óbito, são 7 que ocupam para dormir, são 7 camas. E nós agora vamos aguardar a perícia, conversar com os servidores da casa para saber o comportamento de cada um, que eles têm conhecimento, né? E baseado nisso tomar uma posição sobre as circunstâncias do fato. Nós encontramos um cadáver em decúbito lateral direito quando chegamos no local. Ele apresentava alguns ferimentos, poucos ferimentos na verdade, na região externa, porém nós podemos identificar que existia um ferimento na região do freno lingual, né? Alguns sinais também de hemorragia interna na região da cabeça, que vai ser constatado de fato através do exame do médico legista. Nós encontramos também algumas pequenas lesões na região posterior do antebraço direito, na esquerda, sem muita reação da vítima. Essas duas falas são extremamente importantes. Você que está acompanhando a nossa programação deve ter prestado atenção nessas duas sonoras. Repito, nós estivemos no local e essas foram as falas oficiais. Nós voltamos aqui à cidade da Polícia Civil, conversamos há poucos instantes com o delegado Francisco de Assis e abriu-se essa outra possibilidade, 2 linhas de investigação. Ou um homicídio tendo como suspeita um interno, ou justamente uma crise nesse senhor de 60 anos de idade diante do seu quadro de epilepsia. É importante destacar que nós tentamos conversar com a administração e os funcionários dessa casa de acolhida, eles preferiram não se manifestar, vão aguardar de fato o processo de investigação. Um outro detalhe importante é que essa casa de acolhida funciona, como disse há poucos instantes, há cerca de 2 meses no endereço em questão, na rua Teixeira, que fica no bairro do Centenário. E tem cerca de 60 internos, boa parte deles homens, a grande maioria, e com quadros de demência e esquizofrenia. Nós vamos seguir acompanhando esse caso, até porque o Instituto de Polícia Científica tem até 30 dias para emitir um parecer, no caso, resultado do exame pericial, e aí sim nós saberemos o que de fato aconteceu e resultou na morte desse senhor de 60 anos de idade, natural, como disse também há poucos instantes, da cidade de Belém, aqui na Paraíba. Inclusive, para finalizar, os familiares desse senhor já foram comunicados do ocorrido, estão se deslocando aqui em Campina Grande. E durante toda esta segunda-feira, a Delegacia de Homicídios aqui de Campina Grande, a DHPP, deverá justamente ouvir os funcionários e também outros internos.